Abram as suas Bíblias aí no Salmo 91, irmãos. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que se assola ao meio-dia. Caem 1000 ao seu lado, e 10.000 à sua direita. Tu não serás atingido. Aí mais embaixo no 8 diz: somente com os seus olhos contemplará e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisará o leão e a áspide, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei. Pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhes mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Poder sentarmos. Senhor Deus, ó Pai Celestial, o mundo está numa condição de distúrbio total, ó Pai. Está num verdadeiro caos, ó Pai. Bem que disse o teu servo profeta, que quando Cristo sai para fora da era de Laodiceia, ela se transforma num caos terrível, ó Pai, numa Babilônia terrível, numa confusão terrível, ó Deus, aonde as denominações têm sido uma mistura total, aonde tem sido uma mistura que tem gerado o amarelo, que é a morte, e o inferno o segue ali, ó Pai. Senhor amado, mas no meio de tudo isso, ó Pai, existe um povo redimido e lavado no teu sangue, ó Pai, a qual foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que nunca, jamais perdeu o seu poder, e que este sangue, ó Pai, nos limpou, ó Pai, nos guardou e nos livrou deste pecado, deste mal, ó Pai. E este sangue que não perde o poder, porque uma vez lavados, para sempre lavados, ó Pai. E nos deu a graça, ó Pai, de sair do teu trono e vir morar em nós, ó Pai, e trazer-nos a revelação dos 7 trovões contido no Apocalipse através do teu servo, o profeta, ó Pai. Senhor amado e santo, é no nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu te agradeço, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que tem feito por nós, por tudo que tem feito por este povo, por esta noiva, ó Pai, por ter nos tirados da Babilônia, da confusão denominacional, e ter nos colocado, ó Pai, debaixo da sombra das asas do Altíssimo, ó Pai, protegido por Ti, ó Deus, neste lugar secreto. No nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém, ó Pai. Glória a Deus. Deixa sentar. Vamos falar sobre o lugar secreto. Glória a Deus. O lugar secreto está bem explicado no Salmo 91, que diz logo aqui no começo: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio é meu baluarte, Deus meu em quem confio.
pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre suas asas estará seguro. É bom estar debaixo das asas do Altíssimo, protegidos por este amor, por esta palavra. Jesus Cristo tentou fazer isso com Jerusalém e ele chegou a chorar quando olhou para a cidade de Jerusalém e disse: Jerusalém, tanto que eu te quis cobrir com as minhas asas, como uma galinha cobre os seus pintainhos. Então Jerusalém tinha rejeitado a misericórdia, rejeitou o Salvador, rejeitou o Messias. E o Senhor chorando, para você ver como o amor de Cristo é tão grande. Jerusalém, ao tê-lo rejeitado, ele chorando disse essas palavras a respeito de Jerusalém. Então ele se virou para os gentios e quis dar este amor para os gentios, a qual Jerusalém havia rejeitado, a qual os judeus haviam rejeitado, este amor. E ele virou-se para os gentios. E da mesma forma aconteceu com os gentios. A era de Laodiceia lançou Cristo para fora dela. E o irmão Branham diz que ele se encontra do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar. Querendo entrar para ceiar com algum eleito que ainda estiver lá dentro. Para ceiar em seu coração juntamente com ele. Entrar, bater na porta. Mas os gentios fizeram isso, assim como os judeus fizeram, jogaram Cristo para fora. E Cristo, como nós falamos aqui no culto passado, o amor tremendo, o amor de Cristo, tão grande, mas é um amor não correspondido. Você sabe que quando um rapaz ou uma moça estão se namorando, geralmente as pessoas usam a palavra o amor não correspondido. O amor não correspondido é quando um rapaz se apaixona por uma moça e ela não quer nada com ele. Então ele diz assim: eu amei ela, mas o meu amor não foi correspondido. Então as pessoas, eles dizem, você pergunta para a pessoa: você ama Jesus? Eles dizem que ama, mas as obras que eles praticam mostram que eles não amam. Agora Jesus Cristo, ele realmente amou Laodiceia. Ele amou Jerusalém a ponto dele morrer ali no Calvário. E ele realmente amou, mas o seu amor não foi correspondido, irmãos. As pessoas não deram correspondência ao amor de Cristo. Então quando eles fizeram isso, eles rejeitaram a misericórdia que veio para eles. O irmão Branham diz isso bem explicado aqui na mensagem Alimento Espiritual em seu devido tempo, do parágrafo 92. Parágrafo 92 em diante, ele diz assim: lembre, ele entrou em seu lugar secreto. Aqui ele está falando de Elias, porque nós todos sabemos que Elias profetizou acerca de uma seca que ia ter por causa da rebeldia do rei Acabe. Ele disse que não choveria por um certo tempo, 3 anos e meio, coisa assim, que não choveria na terra. E não chovendo, não ia haver água nos rios, os rios iam se secar, o gado ia morrer. E o irmão Branham pega isso e coloca aqui que quando ele profetizou acerca disso, veio então, do jeito que o profeta falou, cumprindo a profecia, veio a seca. Não choveu mais na terra, naquele tempo. Então, aquela seca terrível causava juízo para o povo de Acabe, para o reino de Acabe completo, por todo o reinado de Israel. Uma seca tremenda, e é lógico que isso ia causar a morte do gado, e geralmente talvez até a morte de pessoas, porque iam sofrer com essa seca terrível. Mas o irmão Branham diz que para Elias havia um lugar secreto, aonde havia para ele misericórdia. O irmão Branham diz que ali havia juízo,
havia seca, o gado ia morrer, mas para Elias havia um lugar secreto. Então, Mombrana diz no parágrafo 92, alimento espiritual. Lembre-se, ele entrou em seu lugar secreto, Elias, por meio do plano de Deus, por meio do chamado de Deus e da palavra de Deus. Elias entrou em seu lugar secreto por meio do plano antecipadamente conhecido de Deus. E é a chamada que estava sobre sua vida. E de acordo com a palavra, se assim não entrarmos, não sei por que foi que chegamos. Note, você, que antes que começasse a seca, Elias entrou em seu lugar secreto para seu sustento. Um tipo perfeito de que antes que o juízo comece, a noiva já está escolhida e somente estará esperando antes que o juízo venha. Ela já está esperando, comendo do alimento de Deus e gozando das bênçãos de Deus. Agora o Mombrana diz assim: qualquer homem com juízo são, quer dizer, qualquer homem com juízo perfeito, em sua condição normal, qualquer homem com seu juízo são, o Mombrana diz, sabe que estamos dirigidos diretamente e que já estamos vivendo na hora do juízo. Então, o Mombrana diz que qualquer homem hoje que tiver, eu digo hoje, mas o Mombrana disse isso aqui há 40 e tantos anos atrás. Qualquer homem no seu juízo santo já sabe que nós estamos vivendo na hora do juízo. Mas o irmão Brana diz que para a noiva, assim como para Elias teve um lugar secreto, para a noiva há um lugar secreto. Então as pessoas, elas ficam preocupadas quando nós pregamos assim que a misericórdia terminou, e as pessoas se preocupam com isso, porque elas pensam, se a misericórdia terminou, o que será de nós? O que será de nós sem misericórdia de Deus? Mas o irmão Brana está dizendo que a misericórdia, ela termina para quem rejeita a misericórdia, irmãos. Então, no momento em que Jesus foi posto para fora de Laodiceia, a misericórdia terminou para ela, porque eles rejeitaram a misericórdia. Então, no momento que vem para você a misericórdia e você rejeita, você não tem mais misericórdia. Conta a história que um certo cidadão, ele foi preso inocente. Ele era inocente, mas foi preso porque ele parecia com o assassino que havia matado uma pessoa. Então as autoridades prenderam aquele cidadão e não sabiam que ele era inocente, e foi julgado e condenado à morte. E seria a pena de morte para ele. Seria morto na cadeira elétrica. Mas ele sabia que ele não tinha cometido aquele crime, que tinha sido uma outra pessoa que tinha feito. Mas não adiantava ele dizer. Então foi julgado e foi marcado o dia da morte. Mas o verdadeiro criminoso, que havia matado realmente o homem, soube que esse cidadão ia ser morto no seu lugar, e ele caiu no senso, a sua consciência pesou, e ele disse: não, esse homem não pode morrer no meu lugar, porque quem matou foi eu, e eles estão enganados. Então eu vou lá e vou chamar as autoridades, mandar libertar aquele homem, e vou morrer no lugar dele, porque foi eu que matei. Então eu vou pagar pelo meu crime, mas não quero que um inocente morra por minha causa. Então o criminoso, o verdadeiro criminoso, caiu na realidade, no senso, e se compadeceu daquele cidadão, e foi ali às autoridades e disse: olha, esse jovem, esse rapaz a qual vocês vão matar, ele não é culpado. Quem matou foi eu. Então ele declarou-se realmente culpado. Então disse: então está marcado o julgamento, você será condenado e morto.
no dia tal, na hora tal. E as autoridades prenderam ele e mandaram uma carta para aquele outro cidadão que estava preso injustamente, inocentemente, dizendo que ele estava livre, porque eles tinham descoberto o verdadeiro assassino e que ele não era culpado e que ele estava livre. Quando ele leu a carta, ele escreveu outra para o juiz, dizendo assim: depois que vocês me maltrataram, depois que vocês me caluniaram, depois que vocês me bateram, me humilharam, agora vocês viram a verdade e querem me liberar. Eu não aceito o seu perdão. Bom, quando o juiz leu aquilo, ele, terminando de ler, ele assinou e disse: está condenado à morte. Então mandou que levasse ele, juntamente com o criminoso verdadeiro, os dois para a cadeira elétrica. Então você pergunta, aquele cidadão, ele não era criminoso, e ele recebeu ali na cela, veio para ele a misericórdia, chegou na hora exata, mas ele rejeitou a misericórdia. Quer dizer, veio o perdão, veio para ele, mas ele não aceitou. Então, mesmo sendo inocente, o juiz disse: então, se você rejeita o perdão, se você rejeita a misericórdia, então você está condenado à morte. Então, irmãos, é isso que aconteceu com Laodiceia, e é isso que acontece com cada pessoa que rejeita a palavra de Deus. A Bíblia nos diz, em Apocalipse 10, verso 7, que no final dos tempos viria um homem sobre a terra, com o mesmo espírito e virtude de Elias, e que este homem revelaria os 7 trovões contidos em Apocalipse, e que quando este homem estivesse na terra, o anjo celestial, que é Jesus Cristo, desceria dos céus e traria para ele a revelação dos 7 selos, e que quando isto acontecesse, o tempo havia terminado, a misericórdia havia acabado, porque o Cordeiro havia deixado o lugar de intercessão e havia sido transformado, tinha passado a ser leão. Bom, então quando nós rejeitamos que este homem revelou os 7 selos, nós estamos rejeitando a misericórdia. Então os 7 selos se transformam em tribunal de juízo. Quando você rejeita a misericórdia, ela se transforma em juízo. É no momento, irmãos. É no momento, o irmão Branham diz aqui na mensagem Alimento Espiritual, eles têm rejeitado a misericórdia. Se eles rejeitam a misericórdia, vem o juízo sobre eles. Então as pessoas ficam preocupadas, se não há misericórdia, então eu não vou lá. Às vezes ele diz assim: aonde há fumaça, eu não piso. Eles dizem isso. Eles dizem que aonde há somente fumaça, quer dizer, onde o trono está fumegando, eu não vou. E não vai mesmo, irmãos. Não vai, porque a Bíblia diz assim, que depois dessas coisas ali, quando termina de falar nas eras, que termina a era de Laodiceia, fala: depois dessas coisas, ouvi uma voz que dizia: sobe aqui e te mostrarei coisas tremendas, irmãos. Então, João, que representa a noiva, sobe em espírito ali, e o que é que acontece? Ele começa a ver um trono fumegando, vê um trono relampeando, vê um trono de fumaça. É ali, em Apocalipse 4. É o que João vê. O irmão Branham diz que João é a noiva, então ela tem que subir em espírito. E então, quando ela sobe em espírito, ela começa a ver essas coisas. Ela começa a ver o Cordeiro tomar o livro, revelar os 7 selos. E aí, João vê ali que é a noiva, o trono relampeando, fumegando. Mas somente João é capaz de subir para ver essas coisas. De subir em espírito. Ele diz: eu subi em espírito. É isso que João diz. Depois dessas coisas, depois de quê? Quando termina a era de Laodiceia, João sobe em espírito, que é a noiva, e começa a ver coisas celestiais. Aí então ele depara, a noiva que é João, depara com um trono fumegando. Mas aquele trono fumegando não causa mal nenhum para João.
aquele trono de fumaça, ele não causa juízo para João. Por quê? Porque João é a noiva de Cristo, e a noiva de Cristo não há juízo para ela, porque ela aceita toda a palavra de Deus. Então ele é capaz de entrar e se pôr diante do trono fumegando. João é capaz, a noiva é capaz de ficar diante do trono de fumaça, do trono fumegando, do trono relampeando. Mas eles dizem: aonde há fumaça eu não vou. E não vai mesmo, irmão. Não vai porque não é da noiva. Não é capaz de ir. Não é capaz de chegar lá. Então, o irmão Branham nos esclarece bem que esse alimento espiritual secreto, escondido do mundo, ele é secreto para o mundo porque o mundo rejeitou. As denominações rejeitaram. Então, se rejeitaram uma coisa, eles não sabem nem o que é mais do que se trata o assunto. Quando nós falamos assim que 7 trovões foram revelados, os irmãos da Assembleia de Deus, os irmãos batistas já nos perderam de vista. Eles não entendem mais nada disso. Os irmãos da mensagem tentaram nos alcançar, mas não entenderam, porque nós subimos em espírito e eles ficaram embaixo. Então nós vamos por cima e eles estão por baixo. O que acontece? Quando você sobe em espírito, você começa a proclamar que o tempo acabou. Por que você começa a proclamar que o tempo acabou? Porque você sabe que os selos foram revelados. E o irmão Branham diz que quando os selos forem revelados, o tempo acaba. Então, você que sobe em espírito, começa a proclamar: o tempo acabou. Por que o tempo acabou? Mas nós estamos aqui pisando, a festa continua ali, e você está dizendo que o tempo acabou? Olha, eu estou dizendo que o tempo acabou porque eu subi em espírito e comecei a ver coisas celestiais. Eu comecei a ver o Cordeiro tomar o livro. Eu comecei a ver o Cordeiro abrindo os 7 trovões, os 7 selos. Então são coisas, irmãos, que só a noiva verá. O alimento secreto escondido do mundo é o lugar secreto aonde a noiva está. Onde é o lugar secreto que a noiva está? É em cima, nos lugares celestiais em Cristo, nos lugares celestes, nos lugares espirituais. Você está proclamando um lugar espiritual. E eles não entendem mais, não lhe perderam de vista. Mas a misericórdia, irmãos, ela não acaba para aquele que aceita a misericórdia. Se aquele rapaz, quando o juiz mandou a carta para ele tivesse dito: graças a Deus, muito obrigado por vocês terem entendido, e tivesse aceitado a misericórdia que o juiz mandou, ele teria sido solto e não teria morrido. Mas ele não aceitou a misericórdia. O irmão Branham nos diz o seguinte, em todas as suas mensagens, o irmão Branham diz que o sangue de Cristo está agora mesmo no lugar de intercessão. E o irmão Branham diz em outros lugares que o Cordeiro saiu do lugar da intercessão para revelar os 7 selos. E então nós vamos palmilhar aqui no parágrafo 91 da mensagem Almas Encarceradas e vamos ver quando isso vai acontecer. O parágrafo 91, o Branham diz: notem bem, deveria ser a mensagem do 7º anjo que revelaria os 7 selos. Bom, se era a mensagem do 7º anjo que vai revelar os 7 selos, então nós temos ou que crer que o irmão Branham foi o 7º anjo, ou que crer que o 7º anjo ainda vai vir. Entenderam, irmãos? Nós temos que escolher um dos dois lados. Se é o 7º anjo que revela os 7 selos, ou nós cremos que já foi revelado e o irmão Branham era esse 7º anjo, ou nós temos que fazer como os irmãos de William Souto Santiago, crer que há outro mensageiro para revelar. Mas como nós somos eleitos e cremos que o irmão Branham disse na mensagem à Era de Laodiceia, parágrafo 31, que esse mensageiro de Malaquias 4, verso 5 é o mesmo de Apocalipse 10, 7, como nós cremos nisso, então nós cremos que foi o irmão Branham. Então, se foi o irmão Branham este mensageiro,
nós cremos que os 7 selos foram revelados, porque ele já partiu. Ele não está mais nessa terra. Ele já se foi. Ele está na 6ª dimensão. Amém? Notem bem, deveria ser a mensagem do 7º anjo que revelaria os 7 selos. Encontramos isso em Apocalipse 10:7. E ele viu a este anjo descer e pôr um pé sobre a terra e outro sobre o mar. Se o Mombrana é esse 7º anjo, então o Mombrana viu este anjo descer e pôr um pé na terra e outro no mar. Entenderam? Porque se esse anjo que coloca um pé na terra e outro no mar estiver no futuro, então o Mombrana não é o 7º anjo. Vamos lá. E ele viu este anjo descer e pôr um pé sobre a terra e o outro sobre o mar. Esse foi Cristo. Teve o arco sobre sua cabeça, tal como em Apocalipse 4:3, onde diz: o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Aí o Mombrana de 92: então aqui vemos que pôs um pé sobre a terra e o outro sobre o mar, e levantou a mão, tendo o arco sobre a sua cabeça, o qual era o pacto. Ele era o anjo do pacto, ou seja, Cristo, o qual foi feito um pouco menor que os anjos para poder sofrer. Então levantou a mão e jurou pelo que vive para sempre, o ser eterno, o Pai, Deus, que o tempo não será mais. Isso é, quando isso sucede, está terminado, está ao fim. Então, quando isso acontecer, quando este anjo vier e colocar um pé no mar e outro na terra, o tempo acabou. Bem, mas isso pode estar no futuro. Vamos colocar que esteja no futuro. Acontece que se isso estiver no futuro, o 7º anjo tem que estar no futuro. Amém? Logo as Escrituras nos diz, porém, no tempo da mensagem do 7º anjo, o mensageiro sobre a terra, para a 7ª e última era da igreja, estou lendo o 93. No princípio de seu ministério, quando começar a ir pelo mundo, nesse tempo, o mistério de Deus, nestes 7 selos, devem ser dado a conhecer para esse tempo. Agora vamos ver onde estamos, amigos, diz o irmão Brana. Onde estamos? Pode ser? Pergunta o irmão Brana. Pode ser? Será que esse mensageiro aqui, William Brana, é esse 7º anjo, irmãos? O irmão Brana está perguntando. Pode ser? Notem, o irmão Brana diz, todas as possibilidades. Entenderam? Então, há uma possibilidade, diz o irmão Brana, da mensagem que ele estava pregando ser a mensagem do 7º anjo. Há essa possibilidade. Então, se for, diz o irmão Brana, e se for? Se for, o tempo acabou. Se for, o tempo já não é, porque o anjo forte desce. Os 7 selos foram revelados, se for. Então, o irmão Brana, como eu mostrei para vocês aqui, na mensagem Pondo-nos ao lado de Jesus, ele diz assim: eu creio que eu não sou esse mensageiro. Aí ele diz: eu creio que eu sou alguém que está colocando um alicerce para este mensageiro vir. Vocês entenderam? Então o irmão Brana fala todo o tempo em suas mensagens que ele não é esse mensageiro. Mas ele diz para nós olharmos para o rio Ohio. Ele diz: olha, eu creio que eu não sou esse mensageiro, mas olhe para o rio Ohio, de lá vocês viram o que o anjo disse. E o que o anjo disse? O anjo disse que ele era esse mensageiro. Então o irmão Brana vem em todas as suas mensagens e as pessoas pegam isso e formam uma batalha, um combate contra a terceira etapa. E o irmão Brana diz: o cordeiro está no trono, o 7º selo não foi revelado, a misericórdia não acabou, mas ele diz: só vai acabar quando o 7º anjo vir e revelar os 7 selos. Aí as pessoas dizem: nós cremos que o irmão Brana é o 7º anjo,
Então você crê, você tem que saber o que você está dizendo quando você diz isso. Se você crê que ele é o 7º anjo, então você tem que crer que o anjo forte desceu e pôs um pé na terra e outro no mar. E se ele fez isso, o tempo acabou. E a misericórdia acabou. Mas para quem essa misericórdia acabou, irmãos? Para nós? Não, irmãos. Nós estamos diante do trono. Mas acontece que este trono não nos causa mal. Esse trono nos causa revelação. Esse trono, diz o irmão Brana, que ele causa para nós saúde. Ele diz assim: se vocês podem crer nessas coisas, ali há misericórdia. O irmão Brana pergunta aqui se nós cremos em São Lucas 17:30. Você sabe que São Lucas 17:30 é a manifestação do Filho do Homem. Os irmãos da primeira e segunda etapa não creem nisso. Eles creem que São Lucas 17:30 é o rapto, o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Mas o irmão Brana pergunta aqui, ó, na mensagem Alimento Espiritual, parágrafo 131. Isto faz outra vez a mensagem o mensageiro 1. O alimento espiritual está pronto e está maduro agora. Cada um de vocês pode ter esse alimento se o desejar. Se você está disposto a separar-se de toda a incredulidade desta hora, se você está pronto para entrar em sua promessa, recorde, sua promessa em Malaquias 4, você está pronto? Você crê em Malaquias 4, verso 5? O que diz em Malaquias 4, verso 5? Diz assim: que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Você crê que isso já aconteceu? Então, há misericórdia para você. Agora uma humana pergunta assim, ó. Lucas 17:30. Aqui é que está o problema. Você pode crer também em São Lucas 17:30? Na mensagem Qual a Atração sobre a Montanha, no parágrafo 176, o irmão Brana está orando sobre uma mulher enferma e diz assim: você crê que eu sou um servo de Deus? Se eu orar por você, você crerá que eu sou um servo de Deus e que São Lucas 17:30 tem sido manifesto? Ele pergunta isso para aquela mulher. Então a mulher responde sim. E ele diz: então fique curada. Quer dizer, o irmão Brana está perguntando se ela cria que o Filho do Homem já tinha se manifestado. Ela diz que cria. Então ele diz: então fique bom. Quer dizer, irmão, agora se você chega na casa de um irmão e pergunta para ele: você crê que o Filho do Homem se manifestou, como está em São Lucas 17:30? Será que eles creem, irmãos? Eles não creem, irmãos. Eles vão dizer que você está com um espírito errado. Mas o irmão Brana diz na mensagem Alimento Espiritual, parágrafo 131, que se você está pronto para crer em Malaquias 4, em Lucas 17:30, também João 14, verso 12, e quantas escrituras mais, dizendo, Joel 2:28, tudo o que ele faria nesses últimos dias, as escrituras apontam, ele diz, e isso é Cristo. Se você pode esconder-se agora nisto, neste lugar secreto, diz o irmão Brana. Então, se você pode crer em Malaquias 4, se você pode crer que São Lucas 17:30 já se cumpriu, como aquela mulher cria, aí o irmão Brana diz: se você pode crer nisso, então pode comer e ver a bondade e a misericórdia de Deus. Se você está enfermo, ali há cura. Então, irmãos, a coisa que fica bem respondida: o tempo acabou, a misericórdia acabou. Por que a misericórdia acabou? Nós somos maus, nós somos cruéis em pregar que a misericórdia acabou? Não, irmãos. Nós queríamos que não tivesse acabado. Mas acontece que nós cremos que o irmão Brana era o 7º mensageiro que ia ver o anjo forte descer do céu. Entendeu? Então nós cremos que o irmão Brana é aquele mensageiro que viu com seus olhos o anjo forte descer do céu. E Apocalipse 10, ali em todo aquele trecho de Apocalipse 10, diz que quando isso acontece, a misericórdia acaba.
Então nós cremos que o irmão Branham era aquele mensageiro que viu. Então isso está lá atrás. Está em 1963. Então não somos maus em pregar que a misericórdia acabou. A misericórdia veio para eles. E eles rejeitaram, irmãos. Eles rejeitaram a misericórdia. O irmão Branham diz no parágrafo 122, alimento espiritual. Veja agora, se dê conta do que aconteceu umas poucas horas depois desse incidente. O Alasca se afundou. E agora a coisa inteira vai se afundar. Estamos entrando no juízo. A misericórdia tem sido rejeitada. Irmãos, é o tipo daquele rapaz na cela que não tinha matado, que era inocente. E a misericórdia chegou para ele lá, mas eles rejeitaram. O irmão Branham diz assim: estamos entrando no juízo. A misericórdia tem sido rejeitada. Porém, graça seja dada a Deus. Nós temos alimento espiritual. Estamos vivendo da bondade, da misericórdia, da revelação de Jesus Cristo nesses últimos dias, vindicando a si mesmo entre seu povo. Então, irmãos, porque quando a misericórdia chegou para nós, que nós estávamos ali em Laodiceia, que nós estávamos afundados em Laodiceia, a misericórdia chegou, o anjo forte desce com o livro ali aberto, e brada como leão, e diz que está tudo revelado. No que acontece? Nós levantemos e dizemos graças a Deus. O anjo forte diz: acabou, o tempo já não é. Ele levantou a mão e disse: o tempo já não é. Mas nós dissemos graças a Deus. Graças a Deus, porque se o tempo já não é, está se aproximando rápido. Porque depois que o tempo já não é, vem o rápido, logo após. Irmãos, então nós não temos medo de encarar essas coisas. Nós não temos medo de entrar diante do trono relampeando, diante do trono fumegando. Mas eles não podem. A resposta deles é: aonde tem fumaça, lá eu não piso. Você está vendo, irmãos? E as pessoas confundem as coisas sobre a revelação dos selos. Eles pensam que quando a noiva é chamada, irmãos, eles pensam que a noiva é arrebatada. E o irmão Branham diz que ela é chamada para fora da era, para a era abraâmica, para poder ser arrebatada. Ela não é arrebatada de dentro da era de Laodiceia. Primeiro ela é chamada para fora da era de Laodiceia, aí ela é arrebatada depois. Porque Deus não pode tratar com a noiva estando em Laodiceia. Ele próprio disse para Abraão certa vez: sai do meio da tua parentela. Porque Deus não podia tratar com Abraão ele estando lá dentro de Laodiceia. Vocês entenderam, irmão? Dentro de Laodiceia, Deus não podia tratar com Abraão. Porque lá dentro de Laodiceia tinha o pai dele, tinha a mãe dele, tinha os irmãos dele. E cada uma dessas pessoas tinha um pensamento diferente. E Deus sabia que não podia tratar com Abraão ali. Então disse: sai, Abraão, do meio da tua parentela, para que eu possa falar contigo. Abraão saiu. E nós, a noiva, Deus disse: sai dela, povo meu. Irmãos, está bem claro, sai. Nós saímos da denominação. Saímos, o irmão Branham diz que a verdadeira noiva está fora. Está fora da era de Laodiceia. Veja o que ele diz na mensagem. Obra-prima, parágrafo 161. O irmão Branham diz assim, ó: a palavra vivendo em ação. A Bíblia noiva, não uma noiva feita pelo homem. A noiva Bíblia, ferida e aflita de Deus. Nenhuma beleza para que a desejássemos. É ferida por todas as denominações. E está fora da era de Laodiceia, na qual ela foi criada. Abraão foi criado no meio da sua parentela. Mas Abraão, quando ele se encontrou com aqueles 3 anjos, ele já estava fora. Vocês entenderam? A noiva não pode estar em Laodiceia para o filho do homem se manifestar para ela. O filho do homem, diz o irmão Branham, tinha que se manifestar para a noiva antes do rapto, para fazer um casamento entre a noiva e Cristo.
parágrafo 236 da mensagem Provando Sua Palavra. A noiva tem que casar primeiro com Cristo. E o Mombrana diz que o casamento é feito quando o Filho do Homem se revela para ela. Assim como o Filho do Homem se revelou a Abraão quando ele estava fora da sua parentela, quando ele estava fora de Sodoma. Então o Mombrana diz que quando a palavra e o crente se unem, quando eles se casam, se tornam um, isso manifesta o Filho do Homem, diz o Mombrana. 233 Provando Sua Palavra. E para você casar com a palavra, você tem que sair do meio da sua parentela. No meio da sua parentela não é do meio da sua família, do seu pai, da sua mãe. Não. Você continue na casa do seu pai, da sua mãe, mas viva em um outro espírito. Se eles não creem nesta mensagem, durma na mesma cama com eles, mas você está em outro espírito, em outra dimensão, porque você foi convidado para subir aqui. Irmãos, João foi chamado para subir. Então o Mombrana diz que a noiva ela é chamada para fora primeiro. E olha o que ele diz na mensagem Festa das Trombetas, no parágrafo 164. Ele diz assim: e eles foram soltos contra os judeus, os quais não sabiam nada do Espírito, sob esse selo. Aí estão vendo? Observem isso, nós estudamos isso. E eu lhes mostrarei estas trombetas aqui, esta última trombeta. O que acontece? Aí está elas. Estas trombetas são soltas contra os judeus. Não estão vendo? Diz o Mombrana. Não contra os gentios. Os gentios, quando aqueles selos são abertos, são selados, o tempo terminou, a igreja está chamada. Mas não quer dizer que foi arrebatada, que subiu no rapto. Por isso é que ele diz na mensagem que nós lemos há pouco, 162, obra-prima, que a verdadeira noiva estará fora de Laodiceia, na qual ela foi criada. E que ela seria perseguida por todas as denominações. Seria afligida. Porque ele diz aqui, olha, os gentios, quando aqueles selos, qual aqueles selos? Aqueles 7 selos que ele pregou em 63. Será que as pessoas esqueceram que em 1963 o irmão Branham revelou os 7 selos contidos no Apocalipse, no tabernáculo Branham, gravado em fita magnética? E quando ele revelou o 7º selo, a parte que revelava o selo, ele levou para casa, não liberou para o povo ver, levou para o hotel onde ele estava hospedado e cortou, tirou aquela parte e entregou a fita e disse: libera só isso aí. E aquela parte ficou gravada numa fita, guardada, porque o Mombrana viu que ali tinha declarado demais. Mombrana viu que ali ele tinha dito que o 7º selo era a terceira etapa. O Mombrana tinha dito: o 7º selo é a terceira etapa. E o Mombrana disse: a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos. E o Mombrana disse que o 7º selo é a mensagem do 7º anjo. Na mensagem do 7º selo, no final, ele diz isso. Então ele viu que tinha falado demais e não era tempo. Porque eles eram ainda bebês pentecostais. E Deus tinha dito para ele: não fale a terceira etapa aos bebês pentecostais. Aquelas mulheres, aqueles irmãos, eles eram bebês pentecostais. Irmãos, nas mensagens perguntas e respostas, tem gente ali, tem mulheres ali perguntando para o irmão Branham se ela deve cortar o seu cabelo. Quer dizer, irmão, bebês pentecostais, uma irmã hoje não faz essa pergunta, porque elas são maduras hoje. A igreja madurou. Então uma irmã hoje sabe que não é lícito cortar o cabelo. Um irmão hoje não faz uma pergunta: irmão Branham, eu devo andar de bermuda? Ele não faz mais essa pergunta. Tinha pessoas que perguntavam ali, irmãos, em 1965, por irmão Branham, por que Pedro batizou em nome de Jesus e Jesus tinha dito para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bebês pentecostais, irmão, eram da mensagem. Eles não entendiam essas coisas ainda. Mas hoje vocês não fazem um tipo de pergunta dessa, porque vocês não são mais bebês pentecostais.
Hoje você sabe o porquê que Jesus falou que devia ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o porquê que Pedro batizava em nome de Jesus. Hoje você sabe o porquê, porque você madurou. A igreja madurou, a igreja não é mais bebê pentecostais. E Deus disse para ele: não pregue, não mostre a terceira etapa ainda para os bebês pentecostais. Mas o irmão Branham diz na mensagem do sétimo selo: esta mensagem que estamos acabando agora, muitos o entenderão. Quer dizer, muitos o entenderão, irmãos. Muitos vão entender. Quem esses muitos, irmãos? Está aqui eles depois de 40 anos. Entendendo por que ele disse no parágrafo 191 da mensagem do sétimo selo que os 7 trovões seriam dados no céu. Hoje você entende o porquê que ele disse isso. E depois ele disse lá na mensagem perguntas e resposta 4, parágrafo 68, se eu não me engano, que não, os 7 trovões foram revelados nos 7 selos, está tudo revelado lá. Hoje você entende isso. Hoje você sabe que o irmão Branham falou no parágrafo 191, sétimo selo, 2 anos antes da mensagem pergunta e resposta, ou 1 ano antes. Você sabe que ele falou aquilo, e você sabe que não tem lógica dos 7 trovões serem revelados no céu, porque os 7 trovões é que dão fé de rápido. E se você já estiver no céu, não precisa mais dos trovões. Os trovões têm que ser dados aqui, para dar fé pro rápido. Hoje você sabe disso. Por quê? Porque hoje você não é bebê pentecostal. Hoje você é uma noiva afligida pelas denominações, aflita. E hoje você está fora da era de Laodiceia na qual você foi criado, irmãos. Vocês entenderam? Por isso que hoje vocês entendem. Então o irmão Branham diz: os gentios, quando aqueles selos são abertos, lá, 63, quando aquilo lá for aberto, são selados, o tempo terminou. A igreja está chamada. A igreja está chamada quando aquilo acontecer. 92, alimento espiritual, no fim do parágrafo. Se assim não entrarmos sei por que foi que chegamos. Note você, que antes que comece a seca, Elias entrou em seu lugar secreto, para seu sustento. Um tipo perfeito de que antes que o juízo comece a cair sobre a terra, a igreja está chamada. Olha só, festa das trombetas. Os gentios, quando aqueles selos são abertos, são selados, o tempo terminou, a igreja está chamada. Obra-prima 162, a verdadeira noiva estará fora da era de Laodiceia na qual ela foi criada. Chamada para fora, irmãos. Eventos modernos esclarecidos por profecias. Diz o irmão Branham no parágrafo 56. Não estamos vivendo em uma era pentecostal. Estamos vivendo em outra era. Estamos vivendo aqui em cima para a era da noiva, o chamado da igreja para fora. Vocês entenderam, irmãos? Os gentios, quando aqueles selos forem abertos, estão chamados. Eventos modernos, 56. Nós estamos vivendo aqui na era dos chamados para fora. E na mensagem A Estatura de Varão Perfeito, parágrafo 6, o irmão Branham diz, 1 ano antes dele falar sobre os selos, ele diz: estamos entrando nos selos. Parágrafo 6. Estamos nos aproximando aos 7 selos. Ele falou isso aqui em 62. Ele ia revelar os selos em 63. Estamos nos aproximando aos 7 selos. Acabamos de estudar as 7 eras da igreja. E esta mensagem de ensino ajuda a preparar todo aquele que é redimido pelo sangue do Senhor Jesus e que estará naquela era da igreja, a era eterna da igreja ao fim dos selos. Dá para observar, colocar uma coisa com outra? Os que são lavados no sangue de Jesus estará na era eterna da noiva depois dos selos. Não na era de Laodiceia. Na era eterna da noiva depois dos selos. Obra-prima 162. A verdadeira noiva estará fora da era de Laodiceia na qual ela foi criada. Eventos modernos 56. Não estamos vivendo em uma era pentecostal. Estamos vivendo aqui fora. Na era dos chamados para fora. E festa das trombetas.
Ele diz: os gentios, quando aqueles selos são abertos, o tempo termina, são selados e eles estão chamados. E ele diz: a estatura do varão perfeito, antes dos selos, um ano antes, quando terminar os selos, estará aqueles que foram lavados no sangue de Cristo. Só os que forem lavados no sangue de Cristo estarão na era eterna da noiva depois dos selos. Não é maravilhoso, irmão? Uma coisa dessa que as pessoas não conseguem entender. A estatura do varão perfeito, parágrafo 6, obra-prima 162. E alimento espiritual 92. Isso cerca, irmão. Você entendeu? Então, nós estamos fora. Nós somos os chamados para fora. Por isso é que nós somos perseguidos. Porque ele diz: ela será aflita, perseguida, estará fora. Assim como Abraão estava fora de sua parentela, a noiva, que é a semente de Abraão, tem que estar fora de Laodiceia, na qual ela foi criada, para poder o Filho do Homem se revelar a ela. Por isso que ele pergunta para aquela mulher: você crê que São Lucas 17:30 tem sido manifesto? Ela disse: creio. Qual a atração sobre a montanha? Parágrafo 176. Então ele disse: fique curada. Ele percebeu que aquela mulher tinha a fé de Abraão. Aquela mulher cria que ela estava fora de Laodiceia, estava fora de sua parentela. Então, se ela estava fora de sua parentela, ela estava na era eterna da noiva, a qual o irmão Bruno diz, na estatura de varão perfeito, parágrafo 6. E ela sabia que ela estava naquela noiva aflita, que estava fora da era de Laodiceia, na qual ela foi criada. Vocês entenderam? Com a revelação dos selos é tremenda. Então, quando a noiva sai fora da era, o Filho do Homem casa com ela. É o tipo perfeito. Que um certo rapaz era filho de um grande fazendeiro, e eles moravam na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. E aquele rapaz era solteiro, e ele foi para a fazenda do seu pai passar as férias. E ele disse: se eu encontrar na fazenda do meu pai uma moça direita, porque aqui na cidade grande, em Chicago, não tem mais, se eu encontrar uma moça direita ali, me casarei com ela. E ele foi para a fazenda do seu pai passar as férias. Chegou lá, ali morava o caseiro do seu pai, que cuidava daquela fazenda. E quando ele chegou lá, ele observou que o caseiro tinha muitas filhas, e que aquelas filhas do caseiro tinham se arrumado, porque sabiam que o filho do patrão ia chegar. E elas foram para o espelho, passaram um batom, pintaram as unhas, colocaram o melhor perfume, o melhor vestido, para ver se quando aquele rapaz chegasse, se engraçaria de uma delas. Porque elas sabiam: o filho do patrão vem aqui procurar uma noiva. E elas não queriam mais varrer a casa, elas não queriam lavar a louça para não estragar as unhas. Mas havia ali uma prima, era a prima delas, que não era filha do caseiro, morava com o caseiro, era prima, que não tinha uma sandália para calçar. E elas disseram: olha, o filho do nosso patrão está vindo, vá lavar louça, porque nós não vamos lavar. Vai lavar louça, vai varrer a casa, cuida de tudo aí, nós vamos ficar esperando ele, para ver se ele se engraça de uma de nós. E quando o rapaz chegou, ele observou aquela festa, aquela coisa, aquelas algazarras, e ele olhava assim para a cozinha, lá por debaixo da cortina, ele olhava e via aquela moça lá, pegada no pesado, trabalhando suado, o cabelo todo assanhado, lavando louça. E ele disse: mas aquela ali, por que ela não está aqui? E elas fizeram aquela festa ali. E aí a prima foi buscar água lá embaixo no rio. Aquela coitada, aquela moça foi buscar água. E o rapaz se encheu daquilo. O rapaz se encheu de tanta moça se oferecendo para ele. Jesus se encheu, irmão, de tanta igreja se oferecendo para ele e não cumprindo a vontade dele. Jesus se encheu de tanta igreja dizer: eu amo Jesus, mas as obras que elas praticam mostram que elas nos amam. Elas não amam. Jesus se encheu disso, irmãos. Jesus veio procurar uma esposa. E Jesus se encheu de ver essas Jezabéis pintadas dizendo: eu amo ele.
E ele dizendo, então tira esse batom, tira essa pintura das unhas. E ela dizendo, não, isso não. Isso aí não. Se você me quiser, desse jeito. Jesus se encheu disso. E aquele rapaz também se encheu daquilo. E ele disse, eu vou já sair, vou lá no rio. Vou conversar com aquela moça. Ela desceu para lá, vou conversar com ela. Aquela moça, ela é diferente. E ele foi descendo. Chegou ali, encontrou aquela moça pegando água, descalça, ali. E ele disse assim, olha, eu vim para cá procurar uma moça que tenha caráter para ser minha esposa. Mas eu vi ali um monte de Jezabéis. Nenhum me agradou, mas você é o estilo que eu gostei. Você é uma moça que tudo que eu disser você aceita. Tudo que eu disser para você, você faz. Se eu mandar você tirar o brinco, você tira. Se eu mandar você tirar as pinturas das unhas, você tira. Para começar, nem isso você usa. Você quer se casar comigo? Ela disse, eu não sou digna disso. Mas ele disse, mas eu me agradei, foi de você. Ela disse, então eu aceito me casar com você. E ele disse, então está certo. No dia tal, na hora tal, eu quero que você vista o vestido de noiva e fique me esperando ali na varanda. Porque eu vou passar com um carro. Quando eu passar com o carro, eu vou parar, vou abrir a porta e você entra e vou lhe levar para nossa casa. E Jesus prometeu isso para nós. Ele disse que vai nos tirar daqui. Irmãos, prometeu isso para ela. E ele voltou, arrumou suas coisas e foi embora. E depois que ela volta, ela chegou para suas primas e disse, olha, aquele rapaz me prometeu lá embaixo no rio que vai voltar para me buscar, para me ser esposa dele. Mas foi uma gargalhada, irmão. Foi uma crítica terrível que fizeram para ela. Mas quando que um homem como aquele vai querer você? Se ele tivesse de se agradar, teria sido uma de nós. Porque nós somos bonitas, nós usamos os melhores batons, os melhores brincos, as melhores pinturas. Você não usa nada, você não tem maquiagem. Ela disse, mas eu não sei, mas ele disse. Irmãos, e diz a história, quando chegou o dia marcado que ele falou para ela, ela tomou seu banho, penteou seu cabelo, vestiu o vestido, calçou o seu sapato, colocou uma cadeira na varanda, sentou-se e disse, ele está chegando de tarde, ele está chegando. E ela dizia, ele não vem te buscar, ele não vem te buscar, para com isso. Mas de repente a carruagem veio, parou ali, ela saiu correndo, entrou no carro e foi embora para Chicago, morar com seu esposo. Irmãos, então eles estão dizendo hoje, vocês, se ele tivesse de vir buscar, seria nós, porque a nossa igreja foi a primeira. A nossa igreja foi a igreja que Deus deixou. A nossa igreja, ela tem 2000 anos. A nossa igreja, ela é mais bonita. Se ele tiver de vir buscar, vai buscar nós, por causa que nós temos o apostolado. Nós estamos de trás do apostolado e só vai receber o Espírito Santo quem estiver de trás do apostolado. Mas acontece que eles não sabem a conversa que nós tivemos com ele na beira do rio. O que eles não sabem é isso, que nós tivemos um encontro, porque aquele rapaz se cansou de Laodiceia e saiu para fora. Quando ele saiu para fora, ele encontrou com ela que estava fora. A moça estava fora daquela confusão, estava fora daquela festa, estava lá embaixo no rio. E a noiva, o irmão Branham diz, a verdadeira noiva estará fora de Laodiceia. E o noivo também está fora. O irmão Branham diz que ele saiu e a noiva saiu também. E eles se encontraram, a noiva e Cristo se encontraram e fizeram um trato. Manifestou o Filho do Homem quando eles se encontraram. Quando se encontraram, manifestou o Filho do Homem e houve um casamento. E ele disse, eu venho te buscar. E ela está dizendo hoje, ele falou que vem me buscar. E elas estão dizendo, mas se ele tivesse de vir buscar, vinha buscar nós, que o nosso companheirismo é maior. Nós temos um apostolado, nós temos um grande homem lá em cima. Mas acontece que nós tivemos essa conversa com ele.
por causa que eles não quiseram sair da festa e ir lá para fora. Mas nós saímos lá daquela confusão e viemos para fora buscar água. Na era eterna da noiva, conforme está na estatura do varão perfeito, parágrafo 6, nós viemos para fora. E ele disse, se cansou daquilo, se cansou de Laodiceia e também saiu para fora. Quando saiu para fora, nos encontremos. E ele fez essa promessa quando Abraão saiu da sua parentela, saiu de Sodoma e Gomorra, saiu de tudo aquilo, estava fora. Ele teve um encontro com ele também. E ele prometeu, Abraão, tu terás um filho através de Sara. E aí todos eles diziam, mas quando que tu vai ter esse filho através de Sara? Ela é estéril, além de tudo ela está com 90 anos. Você dessa idade não tem coisa. Mas acontece que eu tive uma conversa com ele. O problema é que nós tivemos uma conversa com ele, irmão. Vocês entenderam a diferença? Realmente, como diz o Mombrana, parágrafo 162, nós somos a noiva aflita. Realmente somos. Nós somos a noiva ferida. Realmente somos. Nós somos a noiva afligida. Realmente somos. Só que nós tivemos uma conversa com ele. Esse é que está o problema. Você teve uma conversa com ele. Glória a Deus. Então, irmãos, a estatura de varão perfeito, um ano antes de revelar os selos, todo aquele que for lavado no sangue de Jesus, eles dizem que o sangue está lá para lavar a hora que eles quiserem, mas o sangue de Jesus não é um remédio que perde o efeito. Se você foi lavado, você nunca mais se sujará. O sangue de Jesus Cristo não perde o seu poder. Se você foi lavado, não foi lavado com qualquer água. Você foi lavado pelo sangue de Jesus, e Ele não teria te lavado se você não fosse predestinado. As pessoas esquecem que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele vê o futuro. Se ele sabe que o irmão Ronaldo não é eleito, por que ele ia lavar ele no sangue dele? Então, ele foi lavado, nós fomos lavados, e jamais pecado algum pode nos pegar. Por causa que essa química do sangue não deixa. Então não precisa o sangue estar lá toda hora para você pecar e ir lá de novo e se lavar. Não, você foi lavado, meu irmão. O sangue está em você. A tirna do sangue está agarrada em você. Deus olha para você através do sangue. Ele vê você todo molhado no sangue dele. Você está envolto no sangue, porque você foi lavado e esse sangue não apaga. Então, o Mombrana diz, estatura de varão perfeito, estamos aproximando aos selos, e esta mensagem ajuda a preparar todo aquele que é redimido pelo sangue de Jesus, e que estará naquela era da igreja, a era eterna da igreja, ao fim dos selos. Então, um ano antes ele já sabia que em 63, por ali na média de 63, não ia passar disso, ele ia entrar nos selos, para revelar os selos. Então ele disse, depois dos selos, os que forem lavados no sangue de Jesus estarão na era eterna da noiva. E ele diz, a verdadeira noiva de Cristo é ferida e aflita de Deus e está fora da era de Laodiceia, na qual ela foi criada. E ele diz, não estamos, no parágrafo 56, eventos modernos, não estamos em uma era pentecostal, estamos vivendo aqui em cima para a era da noiva, o chamado da igreja para fora. Festa das trombetas, parágrafo 164, ele diz, aí está, as trombetas são soltas contra os judeus, não contra os gentios. Os gentios, quando aqueles selos são abertos, são selados, o tempo terminou, a igreja está chamada para fora. A igreja está na beira do rio, conversando com ele, quando os selos são abertos. Irmãos, essa é a revelação do sétimo selo, a qual os irmãos da mensagem dizem que não foi revelado. Deus em carne novamente. O mesmo Cristo que viveu lá atrás, hoje, o Mombrana diz, ele tem que se manifestar outra vez em carne humana para fazer a mesma coisa que ele fez com Abraão quando se encontrou lá. O que ele fez quando se encontrou com Abraão? Discerniu o que estava no coração de Sara. E o Mombrana diz, ele tem que vir antes do arrebatamento para discernir o que está no coração das pessoas. Então esse é o sinal do Filho do Homem. Quando vocês veem um homem chegar numa pessoa e disser, você está com a enfermidade tal, você está com a doença tal,
você é da cidade tal, seu nome é fulano de tal, então você já sabe. Irmão Branham diz, quando isso acontecer, é o Filho do Homem se manifestando numa carne humana mais uma vez. E eu não aceito que ninguém me diga que eu estou dizendo que o irmão Branham é Deus, porque eu creio que não é o irmão Branham, mas a palavra é o Filho do Homem, como está na mensagem Lugar Provido para Adoração, para 202. Que o irmão Branham diz, vocês não podem ver o Filho do Homem se manifestando outra vez, através de uma mensagem profética. Eu posso ver. Vocês podem ver. Aquela mulher da mensagem com a atração sobre a montanha 176 podia ver. Quando ele disse, você, que são Lucas 17:30 é manifesta, ela disse sim. Mas eles não podem ver, porque eles não foram chamados para fora. Eles não vieram para a era da noiva. Eles não vieram para a era eterna da noiva depois dos selos. E essa era de Laodiceia não acaba para eles nunca. Eles vão perder o rápido dizendo que a era está aí. Porque o irmão Branham diz na mensagem, no parágrafo 134, Festa das Trombetas, que a era de Laodiceia só termina quando nós olhar para trás e ver os selos revelados. Enquanto nós olhar para trás e dizer que está fechada, a era não acaba. 134, Festa das Trombetas. Amém? Glória a Deus. O alimento secreto, o lugar secreto que Elias encontrou, enquanto todo Israel estava padecendo de sede, o gado morrendo, Elias tinha um lugar secreto, na beira de um riacho, debaixo de uma árvore, bebendo água do ribeiro e sendo alimentado pelos corvos, em pleno juízo. E o irmão Branham diz, qualquer pessoa que tiver com a sua mente no estado perfeito, está aqui, alimento espiritual. 92. Qualquer homem com juízo são, sabe que estamos dirigindo diretamente e que já estamos vivendo na hora do juízo. Então, a noiva está vivendo na hora do juízo, mas ela está comendo pão e bebendo água do ribeiro, porque ela está no lugar secreto que Deus preparou para Elias e preparou para a noiva também. Amém, irmãos? Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, pela comunhão que temos contigo, ó Pai, pela alegria da salvação, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai amado, pelas bênçãos que tem nos dado, ó Deus, por termos saído, ó Pai. Assim que os selos foram revelados, entremos na era eterna da noiva, ó Pai, fora de Laodiceia. Somos feridos, aflitos, somos tudo isso, ó Pai, perseguidos, mas estamos fora, ó Pai. Estamos no riacho, estamos debaixo da árvore, comendo o pão que o Senhor manda e bebendo a água do ribeiro, ó Pai. E se a água do ribeiro secar, o Senhor terá uma viúva para nos sustentar, Pai, porque assim está escrito que a noiva de Cristo não passa por tribulação. Ó Senhor, mas a sombra do Onipotente, como lemos as Escrituras, as asas do Altíssimo nos cobrem, ó Pai, e estamos protegidos. E podem cair 1000 de um lado, 2000 do outro, para onde quiser, mas estamos protegidos no alimento secreto, no lugar celestial em Cristo Jesus, depois da revelação dos selos, ó Pai, na era eterna da noiva. Assim nós te agradecemos por tudo. Amém, Senhor.